Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Esta é uma semana especial em que nós estamos tendo 2 episódios do IL Flash. Temos o primeiro texto do nosso Luan Esperandio, As 10 Faces Diferentes da Censura. Esse texto, na verdade, é uma republicação de um artigo que a gente já tinha publicado no Instituto antes, que é uma série de tipos de censura, incluindo a autocensura. Quando você é intimidado pelo poder estabelecido no Estado, você mesmo controla o discurso que você vai implementar, né? Então, é uma republicação desse artigo, vale a pena a gente se espelhar nas reflexões aqui para analisar o problema da contenção da liberdade de expressão. Na sequência, tem a ver com isso, né? Mas um espectro mais amplo, do Alex Pipkin, A Perseguição Implacável contra a Verdade. O que vale, diz ele, neste modernoso tempo progressista do atraso é claramente só e somente só as verdades e as opiniões deles, ou seja, dos iluminados progressistas que manipulam algumas das mais importantes esferas do pseudo-debate público, que acabam construindo narrativas que vão ser engendradas e consolidadas nos meios de comunicação, no mercado editorial, na imprensa, na grande mídia, de maneira geral. Entre essas narrativas está o ataque que muitas vezes se faz a Israel como sendo o vilão da história no confronto contra os terroristas palestinos. E aí sobre isso o texto do Roberto Rachevsky, Israel e o direito de proteger o seu próprio povo. Diz o Rachevsky que somente incapazes mentais podem atribuir a Israel a dor do povo palestino pelo que ocorreu antes e está ocorrendo durante essa guerra. A única e intransferível responsabilidade pelo sofrimento de israelenses e palestinos é dos terroristas e seus financiadores, Irã, Catar e Nações Unidas. O direito de proteger e defender o seu próprio povo contra ataques presentes ou futuros permite que aquele que foi injustificadamente atacado reaja e retalie com toda a força necessária para eliminar o inimigo e as ameaças presentes e futuras para a própria paz. Então é uma defesa do direito israelense à defesa, a proteger o seu povo e a enfrentar e exterminar esses terroristas destrutivos que fizeram essa agressão obscurantista hedionda à população israelense. Na sequência, nós temos uma nota oficial, uma homenagem que o Instituto Liberal presta a uma figura muito importante da sua história, que faleceu nos últimos dias e partiu nos últimos dias, que foi o nosso conselheiro superior, mantenedor e ex-presidente da diretoria executiva entre 1993 e 97, Odemiro Fonseca. Odemiro Fonseca deixou um legado para a defesa do liberalismo no Brasil. Ele foi formado pela Escola de Administração e Economia da FGV, pós-graduado pela Wharton School, membro do Wharton Executive Board entre 93 e 2014, trabalhou por 18 anos no mercado financeiro na área de consultoria, construiu uma longeva atuação empresarial nos setores de alimentação e construção civil. Também foi membro fundador e gestor do Instituto Millennium, organizou como presidente do Instituto Liberal a reunião da Sociedade Montpellier no Brasil em 1993 e escreveu livros como Por Acaso e Por Sagacidade e A Sociedade dos Peregrinos. Uma grande figura que tive a honra de conhecer, que foi meu antecessor como presidente do Instituto Liberal, então deixou a sua marca inegável na trajetória desta instituição. Não poderíamos deixar de prestar essa homenagem e render a nossa reverência a Odemiro Fonseca. Obrigado, Odemiro Fonseca, pelos serviços que prestou à causa do liberalismo no Brasil. Na sequência, temos um texto de minha autoria, Os Burocratas Brasileiros e a Autoridade. Ali eu digo que o ministro da Defesa, José Múcio, afirmou recentemente que os judeus, o povo de Israel, venceram uma licitação dentro dos negócios de sua pasta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. Vejam você. Ele disse isso recentemente, que por questões ideológicas
o Ministério da Defesa não pode aprovar um vencedor de uma licitação. Porque ele é de Israel, ele é ligado aos judeus. Isso é antissemitismo descarado, implementado como política de governo brasileira. Inacreditavelmente, a esse ponto chegamos. E também o Alexandre de Moraes, sempre ele, na decisão judicial em que ele desbloqueou a rede social X, enfatizou que a suspensão se deu porque a plataforma pretendia instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais brasileiras, inclusive durante as eleições municipais de 2024. Com o X se permitindo instrumentalizar por meio da atuação de grupos extremistas e milícias digitais, uma massiva divulgação de discursos nazistas, racistas, fascistas, de ódio, antidemocráticos, inclusive no período que antecede as eleições municipais de 2024. Em outras palavras, ele admitiu que ele queria atrapalhar o uso do Twitter, do X, durante o período eleitoral, porque as coisas que as pessoas dizem lá estavam incomodando o Alexandre de Moraes. Por isso que o X ainda não tinha voltado. Inacreditável, mas isto retardou o retorno do X por bastante tempo. Então esse artigo é uma crítica às posturas de autoridades brasileiras que demonstram aí como é que a impessoalidade da lei, a universalidade das regras, o Estado de Direito, são ideias que estão muito distantes da nossa vida nacional. Em segundo lugar, no Yali Flash de hoje, de autoria do João Luiz Mauad, A Sabedoria em Friedrich Nietzsche. O filósofo Friedrich Nietzsche, nascido em 15 de outubro de 1844 e falecido em 25 de agosto de 1900, é um filósofo bastante polêmico, controverso, tem muitas críticas à filosofia ocidental, a Sócrates, ao cristianismo, mas também ao socialismo. E nesse ponto, da crítica dele às filosofias coletivistas, socializantes, né, é nesse ponto que o Mauad seleciona uma série de citações de referência que podem interessar aos liberais na obra de Nietzsche. E na liderança do IL Flash de hoje, um texto de minha autoria, homenagem a Margaret Thatcher, 1925 a 2013. Margaret Thatcher nasceu em um 13 de outubro e eu abordo algumas coisas que eu discuto na minha resenha do seu livro A Arte de Governar, constante da minha obra Guia Bibliográfico da Nova Direita, 50 livros para compreender o fenômeno. Eu comento que a primeira mulher a ser primeira-ministra do Reino Unido promoveu reformas liberais inspiradas nas ideias de Hayek, enfureceu os sindicatos britânicos, aos quais enfrentou sem arredar pé, e se existe uma Inglaterra antes e depois de Thatcher, também o mundo da Guerra Fria viu na coordenação de ações entre ela e seu amigo americano, o presidente Ronald Reagan, a linha de frente do que alguns chamaram de revolução conservadora contra o comunismo soviético. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Agora sim, semana que vem, estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.